Olá, seja bem-vindo ao canal do Renan Martins. Eu sou formado em marketing na USP, pós-graduado em Harvard em negócios e atualmente eu estou aqui em Chicago, Illinois, fazendo meu MBA na University of Illinois. E hoje eu vou falar um pouco sobre como fazer networking. Networking é muito confundido com se relacionar por interesse, com ir atrás dos outros só quando você precisa de alguma coisa. E a minha ideia é desmistificar isso. Obviamente, a gente sempre precisa de algo. O mundo ele é baseado em trocas. Inclusive, marketing é a ciência de facilitar as trocas. E networking é extremamente necessário para você conseguir isso, né? Conhecer pessoas é muito, muito, muito importante no mundo moderno. Eu não sei como é que está a luz. Talvez a luz esteja... Deixa eu até vir um pouquinho mais para trás aqui. Talvez a luz esteja um pouco pegando na minha cara, porque eu estou meio no improviso aqui. E eu vou trazer um exemplo do que aconteceu ontem, tá? Eu cheguei aqui em Chicago com esse objetivo de conhecer pessoas, porque eu tô indo num encontro da University of Illinois chamado iConverge. Eu vou trazer vídeos para vocês sobre isso também, quando eu estiver lá já, porque não é aqui em Chicago exatamente, é em Champaign. E lá vai ter estudantes globais, né, de todos os países que fazem MBA internacional da University of Illinois, que é o meu caso. E é um momento da gente se conectar. Então, já vai a primeira estratégia para vocês, das 5 estratégias que eu vou trazer. Utilize os mecanismos que você tem a seu dispor. Você está na faculdade, por exemplo, tem feiras de carreira, feiras de empreendedorismo, lugar de palestra. Utilize os ambientes que já são criados para isso, né? Que daí é uma forma já fácil de você resolver essa questão. Então, se você já vai num ambiente que é feito para isso, já vai facilitar meio caminho andado para você conseguir alcançar seus objetivos de networking, tá? Então, eu, por exemplo, vou utilizar disso. Então, já tem uma agenda, um evento, onde as pessoas vão ter até dinâmicas. Conversa com outra pessoa, se apresenta, fala sobre você. Então você também tem que estar, já vai a segunda dica, esteja preparado para falar, para saber se expressar, para trocar, para conversar, para trocar ideia. O meu caso aqui, eu vou ter que fazer tudo isso em inglês. Então, eu tenho que me preparar, venho me preparando há alguns anos, mas chega na hora, é diferente, né? Você se preparar em inglês em um ambiente controlado e você ter que utilizar ali para falar sobre a grossura da pizza que tem cogumelo e queijo ralado e que você quer ela sem glúten, né? Então, isso é muito importante. E pegando esse gancho, né, ainda no segundo ponto, a questão da preparação, ela é realmente essencial. É o famoso afiar o martelo, né? Afia seu martelo. Então, quando você estiver preparado, tudo vai fluir mais fácil porque você não vai perder uma oportunidade ali que às vezes é muito rápida, de você se conectar com alguém. E aí aqueles termos, né, elevator pitch de elevador, elevator pitch, são coisas que se conectam com essa necessidade de fazer um networking rápido. Terceiro ponto, networking, beleza, existem esses momentos estruturados e existem os momentos não estruturados. Quais são os momentos não estruturados? Todos os outros da sua vida. Você acordou, levantou da cama, você já pode criar oportunidades de fazer networking. E a gente que cria essas oportunidades, se não tiver ambientes prontos pra gente, né, que a gente possa se inscrever, participar, feira, a gente cria. Como? Cara, saiu no elevador, abriu a porta do elevador, trombou um vizinho, já dá bom dia. Falou com o seu porteiro, pergunta como é que tá, o que tá rolando, se tem alguma coisa. Sei lá, você precisa de uma vaga. Tem alguém que conhece uma vaga de garagem aí? Isso também é networking, gente. Às vezes a gente se esquece. Daí você vai trocar ideia com o seu vizinho lá da garagem, o cara trabalha num lugar que você se conecta com o que você está estudando, e aí você faz uma conexão com ele e surge uma oportunidade. É assim, a vida real é assim. As pequenas oportunidades, elas estão escondidas 24 horas por dia, né? E não só nos momentos que a gente está, de fato, trabalhando ou indo atrás disso. Então, esteja sempre de olhos e ouvidos atentos. É até uma frase, um poema que eu fiz, né? Se você quiser abrir as portas da sua vida, dê bom dia aos porteiros, né? In English, if you open doors in life,
Greet the Doorman. Então, assim, segue isso. Não deixa de falar com as pessoas, tipo, ah, não, isso aqui não vai virar nada, não. Velho, vai acumulando pessoas que você conhece, interações. E assim, tenha interesse genuíno em saber a história das pessoas. Acho que essa é a terceira, é o próximo ponto, né? O quarto ponto. Tenha interesse genuíno de ouvir a história das pessoas. Ouça de verdade a história das pessoas. Ontem, eu tava aqui em Chicago e eu acordei meio triste, pensando, nossa, eu não tô conseguindo me conectar com muita gente, eu não tô conseguindo fazer network, eu não estava conseguindo. Porque aqui é feriado, né? Então eu só vou pra faculdade na quarta-feira. Eu cheguei aqui na sexta, sábado, domingo, hoje já é segunda. Esses dias eu tava andando pela rua, indo nos lugares, tomando uma breja e tal, e não tava conseguindo ter interações além das pessoas que eu encontrava, assim, recepcionista, caixa, essas pessoas. E aí ontem eu fui em dois lugares. Fui no museu de arte. Também não consegui conversar com muita gente, mas conversei até aqui um pouquinho, dei uma destravada. E fiz um passeio de barco. Lá eu comecei já a conversar com uma família da Coreia do Sul, que eles já tinham ido até o Brasil e tal. Então comecei ali a ter algumas conversas. E depois eu fui num restaurante que me indicaram, Low Manauts, que é uma pizzaria super tradicional aqui em Chicago. E aí não tinha mesa, tinha uma fila gigante de 1h30. E aí eu fui pro balcão. Sentei no balcão, aí na hora que eu sentei, tipo, tinha uma mulher de Nova York do meu lado, ela tipo, meio que brindou assim, brindou comigo e com as pessoas que estavam do lado. Tinha mais 3 pessoas de um lado e 3 pessoas do outro. Tipo, ela brindou com todo mundo assim no balcão e começou a conversar. Só que eu fiquei muito tímido. Tipo, eu fiquei meio assim, né? Eu pensei, será que ela, sei lá, não sabia qual era a intenção dela. Fiquei meio assim. E tava tímido, tipo, normal, fiquei meio travado assim. E aí, a certo momento, eu fui escolher minha pizza e eu falei, será que essa aqui eu não conheço, será que essa aqui é muito grande? Ela falou, não, pode pedir essa, não tem erro. E aí a gente começou a conversar de uma maneira super natural, assim, que eu falei, sem nenhum roteiro, sem nada, tipo, sobre como era a pizza. Daí ela tava explicando que a pizza de Nova York era uma pizza diferente da de Chicago, e aí começou a me contar a história das pizzas. Aí a moça tinha um casal do lado, né? 2 meninas começaram a conversar com a gente e aí elas começaram a falar sobre o comercial que passou na televisão. Passou um comercial da Nissan na televisão e a mina que estava do lado aqui do meu lado era a modelo, era a atriz do comercial. Então ela começou a explicar da carreira dela de comercial, pronto. A moça do meu lado que me explicou sobre a pizza é uma produtora global de shows. Ela estava aqui em Chicago produzindo um show gigante de drag com anime, e ela faz uma turnê global. Ontem o show dela teve 2.000 pessoas aqui e tal. Então, de uma interação super simples, despretensiosa, que eu só fluí. Inclusive, eu falei pra elas, olha, eu sou muito mais inteligente em português. Tipo, em inglês eu sei conversar com vocês, mas talvez não seja a minha melhor forma. E daí elas falaram, não, você tá, tipo, seu inglês é ótimo e tal. E tem isso, a gente, como brasileiro, como não nativo do idioma inglês, a gente sempre acha que nosso inglês é ruim e, na verdade, todo mundo quer se entender, né? Então, quando vai algum gringo pro Brasil e começa a falar um português meio arranhado, você tá entendendo o que ele tá falando, você tá querendo entender, por mais que tenha sotaque, é impossível a pessoa não ter sotaque, mas você se esforça para entender. Então, esse ponto de estar preparado, o lugar certo e a hora certa é sempre onde você está. Sempre. Tipo, beleza. Existem lugares bons, melhores lugares e piores lugares, né? Nem sempre você vai estar com gente ao seu redor. Por exemplo, o meu exemplo. Por mais que eu esteja em Chicago, eu participei de atividades que não me permitiram fazer esse tipo de networking. E aí eu tava no bar, fiz essa amizade com essa galera, essa galera foi embora. A produtora continuou lá, e aí ela fazia capoeira em Nova York, ela fazia capoeira. Então, isso é muito importante. Quando você tem uma habilidade, tipo, por exemplo, eu sou capoeirista, sou skatista, isso vai te ajudar muito a se conectar com outras pessoas.
que tem os mesmos interesses que você, porque daí eu comecei a conversar com ela sobre capoeira. Isso vai fazendo com que você vá, né, se conectando com a pessoa. Networking é conexão. E aí, cara, literalmente, né? Network é uma conexão, é uma rede de conexão. E aí tinha um casal esperando pra sentar, sentou. E aí eu vi ele falando, né? My name is George. Eu falei, é Jorge, mano. Aí eu falei, ô Jorge, firmeza? Ele falou, nossa, firmeza. Aí começamos a conversar. Ele falou, onde você mora? Eu falei, São Paulo. Ele falou, qual bairro? Eu falei, meu bairro. Ele falou, porra, eu também. Mesmo bairro que eu, ali perto da Vila Madalena. E aí eu falei, nossa, que coincidência. Aí eu não sei como chegou no assunto, só que eu fui adicionar ele no Instagram. Eu falei, pô, você conhece um parceiro meu? Ele falou, cara, conheço. Não acredito, a gente trabalha junto. Ou seja, eu encontrei um cara do mesmo bairro que eu, numa balcão de pizzaria em Chicago. E se ele estiver assistindo esse vídeo, dá um salve aí nos comentários, Jorge. É assim, a vida real é assim. Networking não é um papo de corporativo. Não, existe um network corporativo, mas o network ele é 24 horas por dia, cara. Às vezes você vai conhecer alguém que vai mudar a sua vida, ou que você vai mudar a vida da pessoa, porque você tem que lembrar disso também, tá? Networking não é só, quinto e último ponto. Networking não é só você conhecer as pessoas. Networking é sobre as pessoas também te conhecerem. Você pode ser muito útil na vida de alguém. A gente precisa lembrar de se valorizar. Muitas vezes os nossos contatos, os nossos acessos, nossa profissão, nosso cargo, a nossa faculdade, enfim, o nosso conjunto de habilidades e valores que a gente tem dentro da sociedade, acessos, também são importantes para outra pessoa. Várias pessoas, de certa forma, utilizam o contato que ela tem com você para acessar outras pessoas, né? Então não é só você interessado em conhecer alguém para você atingir os seus objetivos. Não. Tem pessoas que também estão em busca de te conhecer para encontrar os objetivos dela. Por isso que é tão importante você ouvir atentamente o que as pessoas estão falando e trocar, né? Trocar e com ouvidos abertos, de forma empática e sempre de forma educada e cordial. Isso é importante, tá? Parece besteira, mas ontem, inclusive, eu estava conversando com essa produtora, ela falou, cara, não é sempre que eu converso com homens, porque lá na Europa eu tive problema de, tipo, me sentir super assediada, assim, da galera ter um olhar diferente e tal, mas, então, nem sempre dá pra eu fazer esse tipo de interação que eu tô tendo aqui na mesa do bar, tipo, de conversar com todo mundo, do balcão do bar. Porque tem lugares do mundo que não permitem esse tipo de interação, que mulheres são tratadas de outra forma, só que aqui é um ambiente seguro, a gente tá conversando e tá tudo bem. Tipo, então, sempre também percebam esses aspectos culturais do lugar onde você tá. Eu já falei isso em outros vídeos, mas dentro da sala da minha casa. Acho que eu falando disso, né, de você observar aspectos culturais do lugar onde você está, falando diretamente de Chicago, eu acho que faz mais sentido. Fechou? Tamo junto, se inscreve no canal se você curtiu. Aqui embaixo eu vou deixar o link do Coursera para você também fazer cursos, graduação, né, são milhares de cursos gratuitos, cursos pagos, todos com certificado das melhores faculdades do mundo. Eu comecei meu MBA através do Coursera na University of Illinois. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, só explicando como tem sido essa experiência de fazer MBA internacional online. Mas por enquanto, se você já quiser ir melhorando seu currículo, melhorando seus conhecimentos, suas habilidades que vão te ajudar a fazer mais e mais network, se conectar com as pessoas e fazer com que as pessoas se conectem com você, aproveita essa oportunidade e vai aqui no Coursera, que é de graça. Só você se inscrever, criar sua conta e começar a estudar. Fechou? Tamo junto e até a próxima.